Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos, Nishida, Gladys. Estamos aqui numa terça-feira, reiniciando os nossos estudos da noite. Quando vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos e vou curtindo coraçõezinhos que vocês vão mandando aqui, fica bem legal. Conforme vocês vão escrevendo alguma coisa, vai aparecendo lá. E a curtida, o coraçãozinho, a gente curte e vai mandando, né? Então vamos mandar os aviãozinhos, avisando os nossos amigos, né? Estamos aqui. Quem chegou também, não, é o Nishida cumprimentando a Gladys e vice-versa. Isso é muito bom. Gosto muito desses cumprimentos que cria amizades. Então nós estamos mandando aqui. Só vai ter um jeitinho mais prático, né? O nosso querido Inei está fora do ar, coitado. Ele está fazendo alguma coisa. Will, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, amigo. Estamos aqui na terça-feira, iniciando aqui. Deixa eu ver aqui. Tarará, tá. E vamos mandando aqui os aviãozinhos, né? Aqui. Tratatá é bom, né? Vamos devagar e sempre aqui. Clara, boa noite. Ágata, boa noite. Quanto tempo, Ágata? Estava sumida. Clara, eu mandei para você, né? Aquele friozinho na barriga para você. Regina, boa noite. Seja bem-vinda. Eu mandei lá para você, né? Mandei para você e para o Marquinho, que vocês falam que tem frio na barriga para fazer live. Nunca vi isso, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá que faz parte. Opa, que não, devagar e sempre. Tá aqui apitando alguma coisa aqui. Concluído aqui, deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo aqui, só para eu entender. Entendi. Vamos lá, aqui estamos aqui, vamos lá. Tudo bem. Tudo certo. Então, nós estamos aqui para falar de uma mensagem muito importante, né? Muito importante. Vou curtir um pouquinho os coraçõezinhos que vocês estão mandando aqui para ficar legal, antes de mais nada. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Consegui acenar para a Sueli. Estou entendendo nada. Will, para você saber isso, tem que entrar pelo computador, porque no computador, conforme a pessoa faz um comentário, aparece um coraçãozinho. Tem outra live com a Luísio? Não tem outra live comigo. É uma só. Não, eu estou fazendo aqui pelo nosso perfil, que eu fui ver aqui se eu estou fazendo aqui só pelo nosso perfil, não tem outra live não. Não entendi. Quer ver? Vou até fechar aqui pelo computador e vou dar uma olhada. Vou dar um F5. Eu vi aqui, me chamou a atenção, que eu vi que a Daniela está numa live. A Daniela está participando de uma live. Me estranhei, porque eu falei, não é dia que a Daniela faz live, né? E eu estou aqui, só uma live comigo aqui. Não estou vendo duas, não. Eu estou curtindo. Conforme vocês vão... olha que interessante. Parece que agora você consegue retirar o comentário também. Você faz um comentário, você consegue, acho que, suprimir aquele comentário. Acho eu. Estou aprendendo também essa parte aí. O que acontece aqui? Entendi, Will. Entendi. É que a Daniela está fazendo uma live e eu entrei para ver porque eu não estava entendendo se estava tendo algum delay, alguma coisa assim. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia, boa noite, um beijo para o Everton. Eu entrei lá pelo meu perfil particular para ver o que é que estava acontecendo, que eu não estava entendendo, porque hoje não era dia de live da Daniela. A Daniela faz live de quinta-feira. Ela está participando como convidada de uma live de um outro perfil. Foi isso que eu vi que aconteceu, por isso que eu entrei lá. O Wilson está com um olho no gato, um olho no peixe, então... Ana, já que você chegou, querida amiga, você assistiu a maravilha da live de sábado,
que foi a live da revelação, eu queria saber se você assistiu. Flavinha, boa noite, querida. Flavinha está num perfil dinâmico agora, além dessa cor maravilhosa, rosa, em contraste com o amarelo da sua blusa. E então, a Flavinha está fazendo estudo de uns temas muito oportunos, postando fazendo as postagens, achei muito legal. Carlos e Natália, boa noite, sejam bem-vindos. Ó, agora estão curtindo, ó. A Flavinha falou boa noite a Luiz e eu dei uma curtida aqui, ó. Também os Carlos e Natália eu vou curtindo por aqui, tá vendo? É assim que está funcionando, ó. A gente vai curtindo aqui, né? Ah, você assistiu, Ana. Você tem que estar assistindo ao vivo, A gente até trazia você para a live. Quem sabe, né? Ana, deixa eu te fazer uma intimação, tá? Você faz favor. Você não vai fugir da raia. O Everton tá aí com a Cláudia. E a gente aproveita para mandar um beijo para ele, para Mari, para Cláudia. O aniversário do Everton, você faz favor de não fugir, que nós vamos fazer uma live, qual fizemos o ano passado, tá? Tá mais jovem, viu? Will, você tem que entrar, sabe por onde? Você tem que entrar pelo computador, pelo celular, senão você não curte nada. Pelo computador não dá, eu tô vendo aqui, ó. Não tem como curtir, você tem que ser pelo celular. Vai. Então tá certo, combinado? Ó, o Everton está mandando beijo de luz para todos os amigos do coração. Então você faz favor, não quero nem saber, hein? Vai entrar na live de aniversário do Everton. Já que não quer vir com a gente, até parece que é bicho papão, pergunta para a Clara se teve algum problema. De nenhum, tranquilão, de boa. Muito tranquilo. Bom, vamos fixar o comentário, que esta mensagem agora, ela é interessantíssima. A Daniele chegou. Daniele, eu estranhamos aqui, porque a hora que eu abri a live, deixa eu até te explicar. Quando eu abri a live, o que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Eu vi que você estava fazendo uma live também. Falei, ué, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Por que a Daniele não faz live de terça-feira, né? E aí eu vi pelo computador, falei, deixa eu ver. Aí eu vi que você estava participando de uma live num outro perfil, de convidada. Então eu entendi o que estava acontecendo. Porque falei, ué, será que é algum bug do Instagram, né? Ari, boa noite, seja bem-vindo. E então aí nós fomos ver, né? Até o Will falou assim, o Aloysio está por 2 perfis. Não, está fazendo 2 lives. Não estou. É que eu entrei lá porque eu fui ver o que estava acontecendo. Ó, a Clara falou que foi bem tranquilo, tá vendo, Ana? Não precisa, olha, eu perdi o meu comentário, eu não sei o que acontece também essas coisas, gente. Sinceramente, eu estou fixando o comentário e depois ele pula fora. Ó. Fixei. Vamos ver se agora para. Ah, ela foi pescada pelo Davi no susto? A Flavinha já foi várias vezes pescada, né, Flavinha? Agora a Flavinha está esperta agora, né? Mas deixa para lá, esse é outro assunto. Bom, hoje nós vamos comentar de uma mensagem muito importante que aconteceu. Ah, entendi. A Daniele falou que o Davi convidou para falar sobre o estudo médico. Jesus ficou com ele os últimos 15 minutos. Beleza. Entendido, viu? Mas, né, pode participar. Gente, eu só estranhei porque eu falei, ué, por que a Daniela estaria ao vivo, né? Aí eu fui ver o que era e você estava na live como convidada lá do Davi. Foi isso que aconteceu. Bom, essa mensagem ela é muito oportuna. Muitos de vocês não vão saber do personagem que eu vou falar. Um médium, eu não me lembro, acho que quando eu era nascido, não sei se ele já havia desencarnado, mas era um médium muito famoso, chamado José Arigó, que recebia o Dr. Fritz, tá? Ele recebia o Dr. Fritz e então era um médium muito famoso. Muitas pessoas iam em busca de cura para suas dores físicas e espirituais e procuravam José Arigó. E falo para vocês que é muito comum quando a gente está passando por
por problemas, tentarmos buscar uma ajuda. Porque, poxa, quando a coisa aperta, a gente corre, né? Ah, tem um centro espírita que está fazendo um tratamento espiritual. Então o pessoal vai lá. Não, tem outro lugar que faz cirurgia espiritual. Eu falo, precisa tomar um certo cuidado, porque embora existam centros sérios, médiuns, respeitáveis, existe muito charlatão, que são aproveitadores. Nós tivemos aquele caso, né, que vocês viram, repercutiu na mídia, não vou nem ficar divulgando o nome, mas existem muitos aproveitadores, muitos médiuns e casas ditas espíritas que se aproveitam da boa fé, da fragilidade que se encontra o ser humano e de um modo geral, né? De um modo geral, a gente pode dizer assim, não somente no meio espírita, mas também nos outros meios religiosos, e a gente fala não é só em tal ou tal segmento. A gente vê aquelas seitas malucas que propõem um suicídio coletivo porque o mundo vai acabar, cada coisa maluca que a gente vê por aí. Então eu falo assim, cautela, vigilância e oração em qualquer circunstância, né? É claro que quando a pessoa está fragilizada, ela está necessitada de um lenitivo, ela fica desesperada. Então, naquele momento, ela recorre às coisas mais absurdas, né? Recorre às coisas mais absurdas e pode entrar numa roubada que não tem tamanho, né? Quando pessoas fazem doação de bens, pagam fortunas, porque tem um trabalho que foi feito para você, né? Vilma, boa noite, seja bem-vinda. Ivonete, boa noite. Então, cuidado, né? A gente sempre fala assim, cuidado com essas coisas malucas que a gente vê por aí. É preferível a gente buscar ajuda numa casa espírita ou numa entidade religiosa séria, respeitável, do que se aventurar. Mas não é o caso que aconteceu com Jerônimo nessa situação, porque realmente o médium José Arigó, ele era muito famoso e as cirurgias espirituais, ao Ari dizendo, nem tanto pela fé, mas pela fragilidade, é verdade, Ari, a fragilidade do ser humano. Então, o Zé Arigó era um médium muito famoso na década de, sei lá, de 50, não lembro, não sei exatamente quando, mas fez com que o Jerônimo fosse em busca, né? Quem sabe o Zé Arigó conseguisse resolver o problema dele. Eu vou ler para vocês, depois a gente continua a conversar sobre esse assunto. Então aqui a Jane vai nos contar a história dos 3 Cs, ou seja, 3 letras C, ABC. Ele estava numa fase difícil, de intensa dor, devido à artrite reumatoide que lhe acometia as articulações, atrofiando seus músculos em desuso. Qualquer socorro lhe seria uma bênção. Assim, ele foi informado da existência do inesquecível José Arigó, médium de cura, e, esperançoso na companhia de amigos, foi à sua procura. Lá chegando, Jerônimo foi colocado numa sala repleta de corações esperançosos em busca do alívio de suas dores e enfermidades. Neste interim, Arigó adentra e cumprimenta com especial atenção e carinho e se afasta para os seus deveres. Foi quando Jerônimo ouviu uma voz forte chamar: "Manda entrar o primeiro! Rápido, não temos tempo a perder." Era o Dr. Fritz. Foram vários atendidos quando o Dr. Fritz, referindo a ele, disse: "Traz o homem." Olha, até me arrepia. A porta, porém, era estreita para a cama do Jerônimo. Os auxiliares tentaram em vão explicar que naquela porta a cama não teria condições de passar. "Traz o homem. Este é espírito de porta estreita mesmo." Após algumas manobras, colocado de frente ao Dr. Fritz, este inquiriu-lhe: "O que aconteceu?"
Jerônimo tenta explicar num palavreado científico com o coração pulsando acelerado. Ah, Dr. Fritz, dizem os médicos que eu sofro de um mal denominado de artrite reumatoide. E Dr. Fritz responde, você tem a doença dos 3 Cs. 3 Cs? Inquiriu Jerônimo, não entendendo a evasiva do Dr. Fritz. Cama, karma e calma. E foi assim mesmo. Ele voltou resignado para casa. Pelo menos havia tentado. Sem possibilidades, o remédio era conformar-se. Aqui é uma diferença colocada por Emmanuel numa de suas mensagens. O espírita deve ser conformado e não conformista. O conformado é o que se esforça em todos os sentidos para melhorar. Não o conseguindo, resigna, confiando em Deus sem revolta. O conformista é que não tenta nada, esperando que Deus resolva os seus problemas, é o acomodado, nem sempre resignado. Nesse sentido, Jerônimo foi um conformado. Gente, então a gente consegue até fazer uma viagem no tempo, imaginar, né, um grande salão, um barracão, sei lá, alguma coisa do tipo, um monte de pessoas lá procurando, né, a cura para suas dores físicas, das suas dores da alma, procuraram esse médium José Arigó, que foi muito questionado na época. Eu lembro que houve algumas reportagens, muito tempo atrás, da seriedade do trabalho dele, se não era um charlatão, tantas coisas assim, né? Porque quando a pessoa se propõe a fazer o bem, ao exemplo do nosso Mestre Jesus, que veio pregar a Boa Nova, e que a Boa Nova ia em oposição ao que os fariseus, né, eles pregavam, foi praticamente, né, imolado por conta justamente de trazer uma mensagem diferente, pregando totalmente o oposto do que eles diziam. E no caso, o Jerônimo estava passando, como a Jane relata, por dores terríveis. Por que acontece? Pelo que a gente consegue imaginar, ele passou pela artrite reumatoide. Então, como os músculos não estavam em atividade, começaram a atrofiar. E nessa atrofia muscular fazia com que ele tivesse dores terríveis. E desesperançado, ficaram sabendo da existência de Arigó e foram, né, em busca. Quem sabe o Zé Arigó consegue, né, fazer a cura do Jerônimo, né? A Flavinha falou que viajou na história. Assim, a gente consegue imaginar, né, aquele barracão, imagine, né, provavelmente sem ar-condicionado, sem ventilador, devia estar aquele calor insuportável, aquele monte de gente, talvez crianças chorando para cá e para lá. Dá para vocês imaginarem, fazer uma viagem no tempo? Imaginar que você está lá naquele momento para ser, né? Na década de 60, meus pais ouviram um programa de rádio com Arigó. Então década de 60. É interessante, Sueli, bom saber também. E por conta disso, né, a gente consegue imaginar quantas criaturas deviam ter ido lá em busca, né, de um socorro, de um lenitivo para suas dores físicas, morais e até espirituais. E então a gente consegue imaginar quando o Zé Arigó entra e cumprimentou, né? O Will está dizendo que tem alguns vídeos com ele no YouTube. Interessante, Will, vou dar uma olhada depois. Vou dar uma olhada e fica a sugestão do Will para nós também. Pesquisarmos lá algumas situações de Arigó, com certeza vai ser preto e branco, né? Não havia as gravações coloridas na época, né? Com certeza deve ser em preto e branco. Então você consegue imaginar. E aí chegam lá, o Jerônimo, naquele ambiente lotado de gente, um monte de espíritos encarnados, sofredores, né? Do corpo e da alma, aguardando ansiosamente uma cura para suas dores, e o Arigó vem e cumprimenta Jerônimo ali naquele momento, e depois entra para os seus trabalhos, e já estando
na configuração já do Dr. Fritz, né, tendo, entre aspas, a incorporação de Dr. Fritz, que não é incorporação, né, é um acoplamento de espírito a espírito, de perispírito a perispírito, desculpe, é um acoplamento espiritual, perispiritual, e por conta disso ele já chega falando, né, fala alto para mandar entrar o primeiro que não tinha tempo a perder, porque imagina, um salão repleto de pessoas para ser atendido, não dava para ficar, né, numa conversa, e ia logo para o processo de cura se fosse o caso, né, porque vejam como são as coisas. Aqui a gente faz esse paralelo, que quando Jesus curou muitos dos enfermos, cegos, paralíticos, nem todos foram curados. Jesus não curou a todos, curou uns ou outros. E quando ele falava, a tua fé te curou. Então aqui no caso do Jerônimo, né, quando ele, né, foi engraçado, mano, a cama não passa, então ele falou, como a Flavinha comentou, é um espírito de porta estreita, né? Ele fala aqui, né? Este é um espírito de porta estreita mesmo, porque a gente, se for pensar, né? Olá, Niceia, boa noite, seja bem-vinda. São documentários sobre ele. O Will está dando esclarecimento que tem no YouTube documentários sobre o Zé Arigó, mas são interessantes sim. Vale a pena conhecer, né? Acho que o conhecimento nunca é demais, é importante. Só não podemos fazer de qualquer coisa acreditar em tudo que a gente vê, mas essa questão é um documentário, vale a pena sim. E vejam que é um espírito esse é um espírito de porta estreita, porque nós muitas vezes buscamos a porta larga, né? A porta larga da perdição. Para que eu vou buscar a minha reforma íntima, né, Clara? Para que eu vou buscar a minha reforma íntima nesta encarnação, nesta encadernação? Falei a Clara porque nós vamos fazer uma live sobre a reforma íntima, tá? Não é indireta, não. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Então, para que eu vou fazer a minha reforma íntima se eu tenho a eternidade inteira? Eu quero aproveitar a vida, eu quero é viver, curtir a vida, deixa para evoluir na outra vida, ou quando lá no fim da minha existência, né? Para quê? Deixa eu aproveitar a vida, deixa eu curtir, deixa eu aproveitar todas as coisas que aparecem, né? Que eu posso me dispor. Só que não é por aí, né? Quando você vai por esses caminhos, infelizmente muitos irmãos ainda se comprazem no vício, nas drogas. Reforma íntima com conforto, é verdade, Flavinha. Se comprazem no vício, nas drogas, nas festas mundanas, nas raves, nas bebidas. O que a gente pode falar? Se Jesus estivesse aqui, que ele falaria? Pai, estão crianças, estão aprendendo ainda. Reforma a casa e vai morar no hotel, fica fácil. Flavinha, não dá não. Não dá não. A reforma íntima, Flavinha, como é que eu digo? É trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Boa noite, Letícia, seja bem-vinda. Então, quando a gente busca a coisa fácil, depois a gente vai ter o retorno não tão fácil, né? Quando você não dá o devido cuidado ao seu corpo físico, não aquele cultivo exagerado, né? O cultivo exagerado, o cultivo narcisista do seu corpo, né? Nesse sentido. Cuidar do corpo, cuidar do espírito, faz bem, é importante. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Mas vejam como que eu quero dizer. É fundamental que nós cuidemos do nosso organismo físico para que ele consiga cumprir a sua jornada nesse período que estamos destinados a que está encarnado. Senão a gente vai partir antes do tempo, na condição de suicida inconsciente, como aconteceu com o André Luiz no nosso lar. E aí a gente vai amargar, né, situações tenebrosas, porque não estava no momento certo ainda. Então, né, essa questão é muito importante. A gente tem que cuidar do nosso corpo, sim, alimentação saudável, cultivar bons pensamentos e também, né, cuidar de todo o nosso entorno.
Porque não é que adianta só você fazer uma alimentação saudável e fazer uma alimentação espiritual deficitária, com más notícias, com energias mal qualificadas. Então, cuidado também com o que a gente ingere do ponto de vista físico e do ponto de vista das energias que nos envolvem. E aí ele chegou, né? Ele chegou nessa situação e perguntou para o Dr. Fritz perguntou para o Jerônimo qual que era o problema dele. E o Jerônimo quis ser, né, sabendo que estava falando com o médico, responder de acordo com o diagnóstico médico, né? Os médicos me dizem que eu sofro de um mal chamado de artrite reumatoide. E Dr. Fritz foi curto e grosso, mas nem quis saber nada. Você sofre da doença dos 3 Cs, né? Aí o Jerônimo ficou indignado. Mas como assim 3 Cs, né? Cama, que ele já estava, né? Karma, que é o karma que ele estava resgatando, e calma, ou seja, paciência, né? Cuidar de dentro para fora, o contrário nem sempre dá certo. É, verdade, Flavinha, verdade. E aí ele voltou para casa resignado. Pelo menos ele tentou. Então a gente fala assim, melhor a pessoa tentar buscar ajuda, desde que seja numa casa séria, respeitável, do que ficar esperando que a espiritualidade faça parte dela. Por exemplo, imaginemos uma pessoa que está desempregada. Essa pessoa, se ela fala assim, não, eu tenho fé que o meu emprego vai aparecer. E ela fica dentro da casa dela, dentro das 4 paredes, esperando que alguém bata a porta oferecendo um emprego para ela. Em contrapartida, uma outra pessoa vai em busca de cursos de aperfeiçoamento, de uma reciclagem, de enviar currículos, manter contatos. Quem vai ter mais chance? As duas estavam desempregadas, só que uma se mostrou ativa. Ela fez a parte dela. Então buscar ajuda, buscar a cura, não é problema nenhum. Só a gente precisa tomar cuidado, obviamente, aonde a gente vai. Porque se de repente você entra numa roubada, aí fica complicado. Aí começam a falar as coisas mais malucas para vocês que eu já ouvi de amigos nossos comentando em particular com a gente. Cada absurdo, gente, cada absurdo. Ah, me falaram em tal... Eu fui numa casa espírita, dita espírita, né? E me falaram que acontece isso porque eu agi tal errado em outra reencarnação. Ah, porque aconteceu isso comigo porque eu fiz tal coisa no passado. Gente, não é assim. Já cansei de falar para vocês que espiritismo não é uma ciência exata. Pode ser? Pode. Mas entre o pode e o ser tem um grande caminho, Então a gente não tem que... Aquilo que eu falo assim, Jesus mesmo falou assim, não acrediteis em todos os espíritos, verificai primeiro se são de Deus. Porque você pode ir a uma casa dita séria, só que, no entanto, você pode chegar ali e o médium está, digamos, não obsediado, não fascinado que seja, mas ele pode estar sendo envolvido por um médium, por um espírito pseudo-sábio. Luan, pelo saber espírita, boa noite, seja bem-vindo. Então, pode ser que ele esteja... Aí, esse espírito pseudo-sábio, ele não é entre aspas, um ignorante na totalidade da palavra. Mas ele vai ter um conhecimento e ele vai, muitas vezes, boa noite, querida, muitas vezes induzir a pessoa numa determinada situação. Parece, salvo engano, que um espírito, durante muito tempo, ele conseguiu, eu não vou declinar o nome dele agora, mas eu não vou lembrar, porque eu confundo com 2 espíritos, tá? Muito tempo, ele conseguiu iludir o corpo doutrinário da Federação Espírita, não sei se do estado de São Paulo ou brasileira. E ele conseguiu, durante muito tempo, iludir, sabe? Trazendo orientações. E depois de muita pesquisa, ele acabou assumindo que ele, na verdade, era um espírito pseudo-sábio.
Não era um espírito totalmente iluminado. Como se, por exemplo, né, imagine uma situação, nós somos especialistas, vamos falar uma coisa assim, mas sei lá, qualquer coisa a gente pudesse falar. Vamos pensar que tivesse uma pessoa que fosse um psicólogo, por exemplo. Na atual encarnação, um excelente profissional no ramo da psicologia, tudo mais. E quando ele desencarna, esse conhecimento ficou agregado. Só que, embora ele tivesse todo o conhecimento material da psicologia, talvez ele não tivesse o conhecimento, a vivência moral. Então ele estaria com apenas uma das asas, né? Que a gente fala, a asa do conhecimento e a asa do amor, da caridade. Não estava totalmente. Então, se um espírito dessa envergadura, né, desencarnou e tivesse amplo conhecimento da psicologia, se ele fosse dar uma comunicação numa casa religiosa, ele poderia dar bons conselhos, sim. Mas, do ponto de vista moral, ele entraria com preceitos próprios, fugindo da moralidade do Evangelho. Então, por conta disso, né, precisa muito cuidado. Não, Flavinho, ele não passava por outro espírito. Ele escreveu livros. Por intermédio de um médium, ele psicografou vários livros. Eu não lembro exatamente. Eu vou pesquisar, depois eu te mando qual que é. Então, ficava uma situação muito complicada. E a própria federação, muito tempo, foi iludida com a situação desse espírito. Rose, boa noite, seja bem-vinda. Mas o Flavinho, eu vou falar junto, já que é tão desconfiado, mas eu falo para vocês, mesmo a gente sendo desconfiado, aquilo que eu falo, é preferível a gente refutar 10 verdades do que aceitar uma só inverdade como se fosse correto. Kardec, se não me engano, fazendo referência ao espírito de Erastus, ele faz uma menção nesse sentido. E a gente, quando vai falar isso, a gente já comete uma inverdade, né? Porque a gente fala, é preferível refutar 99 verdades do que uma só mentira como se fosse verdade. E só que não é isso que fala, não é 99. Então, quando você já está falando de 99, você já não está já não está falando uma verdade, né? Olha só, muito bem, Luan. Por isso que Emmanuel, certa vez, disse a Chico, entre eu, Emmanuel e Kardec, na dúvida, escolha Kardec. Perfeitamente. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. E olha só que coisa interessante isso que o Luan trouxe para nós. O Emmanuel, certa vez, disse ao Chico, e parece que tem um relato do Chico falando, né? Porque, olha, gente, eu vou falar umas coisas para vocês, aproveitando esse gancho aqui, vou comentar isso, depois vou fazer um comentário em seguida. Certa vez, o Emmanuel disse para o Chico, toda vez que aquilo que eu disser a você, alguma coisa que estiver em oposição ao que diz Kardec, esqueça o que eu disse e siga Kardec. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Estou cansado de ver algumas pessoas que pretensamente tiveram convivência com Chico, conviveu com algum espírito já desencarnado, né? O que passou aqui na condição. Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos pensar especificamente do Chico. E aí a pessoa falou assim, o Chico me falou isso, o Chico me falou aquilo outro, o Chico me falou isso. Gente, se você não ouviu da voz do Chico falando aquilo, como que eu posso afirmar para vocês que o Chico falou exatamente aquilo? Mas eu convivi com o Chico. Eu poderia chegar para vocês, já falei várias vezes, só para vocês prestarem atenção nisso. Eu fui várias vezes, a Flavinha, cansada do Chico, me disse, eu fui várias vezes ao Uberaba, tá? Fui. Conheci o Chico ali e tudo mais. Mas qual o contato que a gente tinha com o Chico? No final da reunião, todo mundo passava ali, cumprimentava o Chico, ele beijava a mão, a gente beijava a mão dele, essas coisas assim. Eu poderia chegar para vocês e falar assim, né? Não, uma das vezes, quando eu fui cumprimentar o Chico chegou para mim e falou, Aloysio, isso. Para quê? Se o Chico não me falou nada disso. Eu poderia mais além
né? Eu poderia ir mais além, como vocês sabem que realmente, com o Chico a gente só tinha esse en passant, bem rapidamente, porque tinha muita gente para o Chico cumprimentar. Então, eu poderia perfeitamente, vocês sabem que eu conheci o Jerônimo esteve aqui em Araraquara, a gente foi a Ituiutaba, tudo vocês sabem muito bem. E eu poderia chegar para vocês e falar, um dia, estava lá batendo um papo com o Jerônimo, bem descontraído, o Jerônimo me falou isso. E eu vou falar uma coisa para vocês, Jerônimo falou nada, absolutamente nada. As conversas que a gente tinha eram conversas como a gente tem assim com um amigo, um bate-papo descontraído. Ele contava algumas histórias, cantava algumas músicas, declamava umas poesias. E era exatamente isso, gente. Para que eu... o Aloysio conviveu com o Jerônimo mandou mensagem para ele. Mandou mensagem nenhuma, né? Flavinha, esse povo que faz isso sabe muito bem do magnetismo desses vídeos, o quanto move milhões e gente que é besta que cai. É verdade, né? Precisa tomar cuidado, viu, gente? Precisa tomar cuidado. Então, olha, eu que falo, a gente não precisa desses 5 minutos de fama. É que eu falo assim, que nem aquelas pessoas, né? Não pode abrir a porta da geladeira que já está dando uma entrevista como se fosse um repórter te entrevistando. A gente está aqui que eu falo, ninguém tem que estar aqui no Instagram ou em qualquer rede social ou até numa palestra para ter 5 minutos de fama, de glória. Nós emprestamos a nossa voz, a nossa imagem e um pouquinho do nosso conhecimento. E somos gratos à intuição da espiritualidade, né? Anice dizendo, tantos livros que o Chico deixou e o povo quer mostrar que tinha privilégio de informação sobre a espiritualidade. Cansa mesmo, Flavinha. Exato. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu já comentei também. Uma vez eu ganhei um livro, não sei se foi um sorteio numa casa espírita, e Renascer, boa noite, sejam bem-vindos. E eu ganhei um livro e eu tinha um título meio estranho, né? E a dirigente das reuniões do nosso trabalho de terça-feira, uma vez eu levei para ela sempre foi presidente da USE, né, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e aqui no regional de Araraquara, e eu levei para ela, falei, olha, eu queria que você desse uma olhada nesse livro, eu estou achando um pouco meio estranho. Luiz, eu levo, depois da semana que vem te trago. Aí ela trouxe para mim, falei, o que você achou do livro? Olha, Luiz, eu vou ser muito sincera, eu não li o livro, mas eu passei dei um olhar bem atento, e tem algumas coisas que fogem um pouco dos preceitos da doutrina espírita, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu ainda não li todos os livros do Chico, tá? E nem todos os do Divaldo. Quando eu conseguir ler todos os livros do Chico, que não são poucos, e os do Divaldo, aí eu posso até me deter num livro dessa natureza, né? Mas cuidado, né? Cuidado. Flavinha, super gratos à espiritualidade que assiste, não tem ideia. Verdade. Se não é espiritualidade, gente, eu vou falar, a gente não é nada aqui, viu? Olha, Daniela, isso aí é uma questão muito polêmica, sabe? Eu nunca vi o Chico dizer isso, né? Não vi nenhum vídeo. Se tiver algum vídeo nesse sentido, eu posso dizer, mas é muita especulação. Tem alguns estudos que as pessoas fazem, algum questionamento, salvo engano, uma mensagem, não sei se está na Revista Espírita, mas parece que é uma mensagem de Santo Agostinho dizendo que o codificador estaria para reencarnar no início do século passado, alguma coisa assim. Mas afirmar com certeza não dá para afirmar, sabe? E o que a gente tem que sempre pensar, né? Que nem que a gente coloca assim em relação às vidas do Jerônimo. Tem livros que falam sobre as vidas do Jerônimo, o próprio Chico já confidenciou ao Jerônimo das encarnações dele, na situação de Horenzeb, um príncipe da dinastia do Egito antigo. Parece que aquele livro Romance de uma Rainha relata uma das encarnações de Jerônimo, também como
o príncipe, o rei Luís da Baviera também, são possibilidades de reencarnação de Jerônimo. Mas o que eu falo assim, o que a gente tem que pensar? Ou não importa o que foi em encarnações anteriores o Jerônimo, mas sim o trabalho que ele desenvolveu nesta atual encarnação. Agora eu falo assim, a gente ficar se apegando, né, nessas... Ai, se o Chico foi Kardec, não foi, né? Algumas coisas, sabe, eu falo, tem algumas coisas que a gente precisa ser um pouco cauteloso e não ficar muito no oba-oba, sabe? A gente tem que se apegar mais à essência em vez de ficar se apegando a detalhes. Porque se fosse, né, não estou dizendo que não era ou que era, mas muitas coisas deveriam ser reveladas, como surge agora muita especulação de Emmanuel e tudo mais. Gente, complicado demais, né? Complicado demais. Eu falo assim, o próprio Jerônimo, né? O próprio Jerônimo, havia um relato que ele reencarnaria brevemente já no século passado, né? Brevemente, ele reencarnaria e ia estar vinculado à Fundação Jerônimo Mendonça. Só que informações chegaram posteriormente e disseram que o trabalho do Jerônimo na espiritualidade ainda exigia a presença dele lá, né? Exigia a presença do Jerônimo lá. Eu não conheço a história da Zilda Gama, não, Flavinha, mas eu falo, a gente não pode ficar nesse oba-oba, a gente tem que estar pensando sempre na essência, né? São questões que nem, por exemplo, que a gente fala assim, quem eu fui na outra encarnação? Eu fui um rei, eu fui uma princesa, eu fui um... Gente, ninguém foi o plebeu, o vassalo, né? Aquela pessoa que limpava o estábulo do castelo, ninguém foi, né? Todo mundo queria ser o nobre, Não é assim não, gente, não é assim. E menos, né, menos. Gente, também, eu lembro bem daquela fala daquela irmã, que depois já falei para vocês, mas vamos falar novamente, depois de ter lido as obras de Emmanuel sobre aquelas obras clássicas, né, o Ave Cristo, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, né, essas obras históricas de Emmanuel, ela chegou para o Chico certa vez e falou, Chico, eu estou impressionada, desculpa, né, com esses livros de Emmanuel e cheguei à conclusão que eu fui uma das cristãs que foram devoradas pelos leões. E você, Chico, com todo o seu conhecimento, quem que você acha que você foi? O Chico, na sua singeleza, na sua mineirice bem característica, teria dito a ela assim, olha, irmã, saber exatamente quem fui, eu não sei, mas eu tenho cá a minha desconfiança que eu deva ter sido a pulga do leão que te comeu. Ou seja, né, menos. Então não vamos se apegar a especulações, não vamos nos apegar a questões, né, de ordem... Nice, convivi com a nobreza, fui o bobo da corte. Mas tá certo, Nice. Pelo menos fez o povo rir, né? Pelo menos fez o povo rir. Fez o povo rir. Gente, eu vou ler novamente para quem chegou, porque a história vale a pena, tá? E depois a gente já vai para a nossa prece, tá bom? E os recados. Os 3 Cs. Ele estava numa fase difícil, de intensa dor, devido à artrite reumatoide, que lhe acometia as articulações, atrofiando seus músculos em desuso. Qualquer socorro lhe seria uma bênção. Assim, ele foi informado da existência do inesquecível José Arigó, médium de cura, esperançoso na companhia de amigos, foi à sua procura. Lá chegando, Jerônimo foi colocado numa sala repleta de corações esperançosos em busca do alívio de suas dores e enfermidades. Nesse interim, Arigó adentra e o cumprimenta com especial atenção e carinho,
e se afasta para seus deveres. Foi quando Jerônimo ouviu uma voz forte chamar: "Manda entrar o primeiro, rápido, porque não temos tempo a perder." Era o Dr. Fritz. Vários foram atendidos quando o Dr. Fritz, referindo-se a ele, disse: "Traz o homem." A porta, porém, era estreita para a cama do Jerônimo. Os auxiliares tentaram em vão explicar que naquela porta a cama não tinha condições de passar. "Traz o homem. Este é o espírito de porta estreita mesmo." Após algumas manobras, colocado defronte ao Dr. Fritz, este inquiriu, dizendo: "O que aconteceu?" Jerônimo tenta explicar num palavreado científico com o coração pulsando acelerado. "Ah, Dr. Fritz, dizem os médicos que eu sofro de um mal denominado de artrite reumatoide." Dr. Fritz responde: "Você tem a doença dos 3 Cs." "3 Cs?" inquiriu Jerônimo, não entendendo a evasiva do Dr. Fritz. "É cama, karma e calma." E foi assim mesmo. Ele voltou resignado para casa. Pelo menos havia tentado. Sem possibilidades, o remédio era conformar-se. Há aqui uma diferença colocada por Emmanuel numa das suas mensagens. O espírita deve ser conformado e não conformista. O conformado é o que se esforça em todos os sentidos para melhorar. Não o conseguindo, resigna-se, confiando em Deus sem revolta. O conformista é o que nada tenta, esperando que Deus resolva os seus problemas. É o acomodado, nem sempre resignado. Nesse sentido, Jerônimo foi um conformado. Cumprimentar o Vitor e o João Carlos, que chegou neste exato momento para as considerações finais. Amanhã nós teremos a mensagem intitulada O Tapete, tá? E na quinta-feira, com a presença de Flavinha para a prece final, vamos falar no cinema. Flavinha, se você quiser, estou falando da prece final porque você vai ter uma live antes, mas se você quiser entrar também desde o início, não tem problema, te mando a mensagem e bora lá, tá bom? Fica aí o convite. Eu falei para a Flavinha que ela vai vir na quinta-feira para fazer a prece final, porque seria a última quinta-feira que nós estamos fazendo a live, e aí a Flavinha vai vir para as 22 horas a partir da próxima quinta-feira de maio. Dia 5 de maio a Flavinha vem às 22 horas nas quintas-feiras, tá bom? Então, amanhã vamos ver O Tapete. E a Flavinha vai no cinema comigo. A Flavinha, o Murilo, o Rodrigo, a Mames, e todo mundo, né, Flavinha? Vamos todo junto e misturado. Mas tá bom. Quem chegou também, deixa eu ver aqui. A Flavinha está falando. Depois, Flavinha, manda para mim no WhatsApp comentando isso, tá bom? Mas está arrumada? Você que sabe, se quiser, bora lá. Eu não quero abusar da tua bondade, né? Você vai fazer uma live antes, depois engatar uma outra na sequência. Eu sei como é complicado, tá? Mas você não vai dar uma de Clara, né? Quem mais que dá aquela desculpa esfarrapada, tá de pijama? João Carlos, que fala que estava de pijama de bolinha. Mas tá bom demais, né? Tá bom demais. Vamos então agora às nossas vibrações, né? Como sempre fazemos, agradecendo a espiritualidade, esta oportunidade de aqui estarmos, e cada um de nós, neste momento, que estiver sentindo confortado, desculpa, não é confortado não, gente, estou esquecendo as coisas, estiver à vontade, né? Não vê onde dá para curtir. João Carlos, se estiver pelo computador, você não consegue curtir. Ah, Clara dizendo, nesse horário já estou de camisola. Pijama de Tarzan. Vocês são tudo engraçadinhos. É pena que não tem aquele jeito de você trazer uma pessoa sem querer para a live, né? Rafael Papa, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Gratidão pela presença.
Estamos já finalizando a live e vamos então agora às nossas vibrações, tá? Convido então a todos aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem colocar um copo com água, pedindo a fluidificação da equipe espiritual, tá? Tá no celular, João Carlos? Tem, ó, você mandou todo no celular. Apareceu um coraçãozinho, eu cliquei, a Sueli escreveu gratidão, eu clico no coraçãozinho, parece uma curtida, 2 curtidas, entendeu? É um coraçãozinho que aparece depois que você escreveu, tá? É isso que é o curtir, tá? Ó, o Will escreveu Rafa, eu vou curtir também o Will, só que o Will tá pelo computador, no computador não aparece. Licença um pouquinho. Então vamos lá, neste momento, né, pegar aqui a nossa melodia. E assim, queridos amigos, convidamos então a todos neste momento para serenar os nossos ânimos, fecharmos os nossos olhos se assim sentirmos confortáveis, mentalizarmos ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, independentemente dos nossos pedidos. Nosso Mestre está sempre a nos amparar, nos proteger. E a Ele vamos rogar que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela, que vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão passando por problemas de ordem física, emocional, espiritual, que trazemos em nossos pensamentos neste momento. Mentalize aquele irmão necessitado. Peça auxílio à espiritualidade amiga que possa ampará-lo neste momento. Que possamos enviar as melhores vibrações de paz, reequilíbrio para a cura do corpo e da alma. Por todas as pessoas cujos nomes estão gravados na tela neste momento, rogamos à espiritualidade que possa ampará-los, derramando as bênçãos de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um deles. Pelos doentes, estejam eles nos hospitais ou em seus lares. Pelos médicos, enfermeiros, atendentes, por aqueles que estão em aflição, por aqueles que sofrem privações materiais, desempregados, abandonados, perambulando pelas ruas, perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos governantes de todas as nações e principalmente do nosso país, rogando que a paz e a harmonia se faça presente em todos os corações. Rogamos ainda à equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares de acordo com a necessidade de cada um de nós. E ainda, Mestre, cada um de nós ainda trazemos um pedido muito particular a lhe fazer, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E somos gratos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. Somos gratos a Jerônimo Mendonça, que gentilmente, por meio de suas histórias, que nos fazem refletir, pensar e mudar a nossa forma de agir. Agradecemos também a presença de cada um de vocês, amigos queridos, que estão todas as noites conosco. E neste momento, nós dirigimos a prece de agradecimento dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. E agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, na certeza de que todos esses pedidos que foram feitos e colocados aqui, certamente foram atendidos. Rogamos que a espiritualidade maior abençoe a cada um de nós e que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!